Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Rapá, profetizamos essa queda aqui, hein? Claro, não vou mentir pra vocês, erramos o valor cravado, né? Eu tinha falado ali 40 mil, mas ele deu um mergulhinho até 38.500, certo? Há quem vai me perdoar pelos 2.500, há quem vai me condenar, faz parte. Mas dissemos, obviamente, que cairia qualquer eventual zona de suporte deveria ser aproveitado. A gente vai explicar graficamente, porque antes eu vou começar falando com vocês algumas notícias, vou deixar todas elas no card, né? Vou deixar todas na descrição, que são basicamente as notícias que impulsionaram ou ajudaram a esse evento apocalíptico aqui acontecer, certo? Primeiro de tudo é aquele padrão buy the rumor, sell the news, todo mundo comprou pensando que ia a um infinito e além, e aí quando o evento saiu, pimba, é aquilo que a gente já sabia, é aquilo que a gente já entendia como factível. Só que tem algumas coisas que a gente precisa dar uma olhada. Essa venda de 118 milhões em Bitcoin feita pelos Estados Unidos, por mais que ela seja insignificante em comparação à liquidação do GBTC, né, que é o da Grayscale, ela também impactou o mercado negativamente, porque o que a gente precisa pensar aqui é o seguinte: tudo é um mexer nas placas tectônicas. Então é basicamente assim, toda notícia ela não é a notícia em si, mas é o efeito que ela causa no mercado. Pô, Estados Unidos vai vender Bitcoin, pronto, acabou. Qual o pensamento do vulgo, da galera que não tem aquela proximidade com as notícias relacionadas a cripto? Meu Deus, o negócio vai explodir para baixo, vende tudo, pronto. Então não é a notícia em si, é o efeito que ela causa. E uma venda de 118 bilhões, por mais que, como diz a notícia aqui, é uma venda insignificante no que tange ao montante total do Bitcoin, é um dado que pode assustar quem não entende sobre os dados totais do Bitcoin. Isso aqui não equivale nem a 1%, ou se equivale a pouca coisa mais disso. Porém, vai dar um impacto negativo para quem não entende do Bitcoin, certo? Então, primeira coisa. Segunda coisa, a situação da SEC e da Binance ainda se mantém, a briga entre as duas, né? Para quem não sabe, há um tempo atrás a SEC estava num processo absurdo com a Binance, o CZ tinha deixado de ser o CEO, certo? Mas a gente sabia que tinha muita coisa por trás ainda, isso ainda vai dar pano para manga, ainda vai continuar isso aqui por mais um tempo, até chegar num ponto final. A SEC está acusando a Binance de inside trading, e para mim tá certo, já cansei de falar aqui, né? Toda queda absurda como essa, eu sempre falo, cara, foi oportunidade das exchanges levantarem grana assim. Toda exchange faz isso, os caras estão vendo de dentro, tá tendo uma enxurrada de vendas, tem lá 2,5 bilhões em vendas no Bitcoin, eles vão lá e entram com 3,0 bilhões em compra, pronto, liquida todo mundo e bota esse dinheiro no bolso, tanto em taxa quanto em imposto, que eles cobram lá a taxinha deles de Liquid Loss. Você já deve ter tomado um Liquid Loss, eu sei que você já tomou. Chegou lá, botou seus $20 lá e do nada o mercado jantou seus $20, certo? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, então esse dinheiro, parte dele vai para a corretora. E é por isso que eles vivem fazendo esses eventos. Ah, Felipe, quem pode nos defender? Bom, a prudência e a inteligência é a única coisa que pode te defender. Que é o quê? Saber operar no momento certo e botar stop. Fora isso, amigão, a SEC, desculpa, vai meter 1000 processos contra exchange, mas não vai conseguir. Enquanto o Bitcoin for um ativo livre de um governo, ele dificilmente terá a regulação que a SEC acha que pode ter, certo? Outra notícia interessante, o ETF da BlackRock já ultrapassa 2 bilhões em capitalização, o que linka com a última notícia, certo? Que a gente vai conversar daqui a pouco, mas é basicamente prima dela. O que a gente quer dizer aqui é o seguinte: esse evento aqui, por pior que ele tenha sido, foi uma oportunidade, ele não foi o fim do caminho, não foi o fim do túnel. Por quê? Porque simplesmente os ETFs estão levantando grana, então tá tendo compra sim, tá tendo capitalização sim. Isso aqui foi um evento de mercado normal. Cara, a gente tava lá embaixo, a gente tava em 25 mil. Isso, quem entrou aqui já entrou mal. Poderia ter entrado antes ainda, lá em 17. Era óbvio que em 48 mil, que era justamente o último topo semanal feito, você vê onde tocou certinho, iria ter venda. Tanto que a gente tá falando isso há muito tempo. Cara, quando tocar nessa zona aqui, vai ter resistência. Por quê? Porque essa zona aqui é uma zona que anteriormente foi
uma resistência gráfica muito forte, né? E o suporte gráfico também. Então essa zona aqui tinha uma força absurda e quando tocar nela de novo vai ter. Então graficamente falando não aconteceu nada diferente daquilo que a gente imaginava. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Que eu acabei de prestar atenção que eu não tinha prestado atenção antes. Quem diria? Um Measure Move. Bom, vou abrir aqui um parêntese para explicar para vocês o que é Measure Move. Geralmente, quando você tem uma movimentação alta de um fundo que encontra um topo, esse fundo faz a sua movimentação gráfica padrão, sobe, desce, mas quando há o rompimento, uma probabilidade real é que o movimento do fundo até o topo seja proporcional ao próximo movimento de impulsão de alta. A gente chama esse evento de Measure Move, né? Movimento de régua. Eu acabei de prestar atenção nisso aqui e eu não tinha visto isso. Você vê, a gente olha essa bodega desse gráfico todo santo dia. Aí do nada você vê uma coisa que você não tinha visto antes. Se você vê, outra evidência de que tudo que nós estamos passando agora é normal. Do fundo até o topo, lá na região dos 31 mil, que foi o último topo formado, depois de uma nova formação de suporte, é o mesmo ponto do rompimento em 32, que foi a resistência, até o topo atual em 48. Então, daqui até aqui é o mesmo tamanho daqui até aqui. Vou até duplicar, se tiver como duplicar aqui, para ficar mais bonito. Clone. Olha lá, que lindo. Tamanho igual. Olha lá. Então, do mesmo fundo foi o mesmo topo. Bom, outra evidência que eu acabei de prestar atenção aqui aleatoriamente, certo? De que o que nós passamos aqui foi um evento normal de gráfico, foi um Measure Move, chegamos até um topo, certo? O que me faz pensar, se repetirmos o movimento, também poderíamos repetir o suporte. Calma que não é isso aqui que eu queria não. É isso aqui. Ah, Felipe nem estuda antes de fazer o vídeo. Calma aí que a parada tá ao vivo, pelo amor de Deus. 0,38. Então, se teoricamente nós buscarmos outra 0,38 puxando do fundo, nós teríamos o fundo em 38.200 e credo, exatamente onde bateu. Gente. Então, nesse cenário de fundo aqui, daqui até aqui, nós tivemos um fundo desenhado na 0,38, né? Então, esse movimento daqui até aqui colocaria esse fundo em 25 como 0,38. Não ironicamente, porque gráficos são padrões e você só precisa olhar o suficiente até que você veja os padrões, do último fundo até o topo atual, a gente também teria uma 0,38. Calma aí que eu acho que até botei errado aqui. A gente teria um reteste ali próximo a 0,38 também. Ó. A 0,38, caramba. Dá pra você ficar aqui, meu filho? 0,38 ele tá ali próximo a 39 mil. Ele deu uma mergulhada abaixo, mas segurou próximo a 0,38. Mas, gente... Bom, enfim, evidências que a gente acabou de encontrar ao vivo aqui, né? Nada foi programado, mas evidências de que a zona dos 38 ou 39, né? O pavio abaixo pode ter sido um pouquinho mais de medo. É uma zona que estava dentro de uma possível análise. Eis aqui a análise que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o ETF da BlackRock está funcionando, está dando grana, tem dinheiro entrando. Então, não tem por que a gente se importar. Por quê? Isso aqui simboliza que o otimismo do mercado continua aceso.
Então, por mais que esse evento de mercado tenha sido normal e traga o gráfico para baixo, o otimismo geral ainda não foi destroçado. É como aquele seu time de futebol que perdeu 2 partidas seguidas, mas é um bom time. Você sabe que daqui a pouco eles acertam ali e vai continuar ganhando, vai ser campeão do campeonato. Não é o caso do Vasco, mas deve ser o caso de algum time aí que obviamente não é o meu. Mas enfim, vamos falar aqui, porque se continuar esse assunto de futebol eu vou chorar aqui. Outra coisa foi, né, os confiscos de 1 bilhão de bitcoins. Isso aqui vai ser vendido, isso aqui também vai ser alvos de possíveis situações, como foi essa venda de 118 bilhões. É o que eu sempre digo. Os Estados Unidos têm bitcoins sim, e eles vão jogar esses bitcoins no mercado em todas as oportunidades que eles têm. Então isso aqui é para ficar de olho, certo? O que os Estados Unidos vão fazer com isso aqui, certo? Por quê? Se for o caso deles venderem também, a gente vai ter outras situações talvez como essas. Não vou dizer que agora a gente vai ter outro pancadão como esse, mas de repente tocando aqui, subindo um pouquinho, Estados Unidos vai ver Bitcoin, dá mais uma caída e volta a subir. Coisas como essas são possíveis? São. Então, outra notícia pra gente ficar de olho, certo? Mas no fim, a gente tem isso aqui. JP Morgan prevê potencial limitado de queda para o Bitcoin. É basicamente o que a gente está falando desde o início do vídeo. Foi uma queda feita por pela situação da Grayscale, pela própria situação dos Estados Unidos em um cenário de venda de criptos, tanto que eles confiscaram, quanto da situação da Silk Road, certo? Mas não retira do mercado o otimismo, não retira do mercado a possibilidade, a credulidade de uma continuidade de alta. Isso não foi perdido no mercado, não foi perdido. Então, a partir do momento que não perdemos a fé do mercado, o otimismo das pessoas, a gente continua olhando para cima. A gente olha para baixo em um caráter de encontrar o suporte, mas nós não perderemos a visão. Todos esses links vão ficar na descrição se você quiser ler. Eu só dei uma pincelada porque senão o vídeo ia ficar com 3 horas e meia. Indo diretão para o gráfico, eu tinha dito para vocês que essa zona aqui era a zona chave, certo? 40 mil. Falei, fiquem de olho nessa zona. Só que o que aconteceu? Ele rompeu no primeiro candle. Aí qual é aquela regra que eu sempre falei para vocês? Tentou manter o rompimento na primeira, não conseguiu. Tentou manter o rompimento no segundo dia, não conseguiu. A tendência é que ele reverta. Já cansei de falar isso para vocês, não já? Gente, quando há o rompimento, inclusive eu acho que eu falei no vídeo que eu fiz esse exemplo aqui, que eu falei que achava que justamente seria mais uma pernada de baixa. Eu achei até que seria um fundo duplo, porque eu falei, gente, ó, quando ele tenta fazer o primeiro candle e falha, tenta fazer o segundo candle e falha, a tendência é que no terceiro ele volte a favor da tendência, porque ele tentou respirar, é aquele cara que tá se afogando, mete a cara para baixo, para cima da água, puxa o último fôlego e afunda. Certo? Isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui. Então, se há um suporte gráfico ou há uma resistência gráfica, né? Aí tocou no suporte e não conseguiu manter, o que ele vai fazer? Ele rompeu, perdeu o suporte era aqui. Aí rompeu. Tentou o primeiro dia manter a alta, tentou o segundo dia manter a queda, tentou o terceiro dia manter a queda, não conseguiu. A ideia é que ele reverta e volte. Psicologicamente, esse evento aqui é o mercado dizendo que não quer uma continuidade de baixa. O mercado está dizendo, cara, nós não queremos que a continuidade de baixa se mantenha. Chegou em um preço aonde nós achamos interessante a compra, consequentemente, nós não manteremos mais o caráter de venda. Não é atrativo para a gente vender aqui, certo? E se não há vendedores, o que acontece com o mercado? Ele é inundado de compradores e, consequentemente, mantém o processo de alta. Deixa eu apagar tudo. Que foi o que aconteceu com o nosso querido e amado Bitcoin. Quando ele perdeu esse fundo, eu tinha dito fundo de 40 mil como fundo chave, ele perdeu por um candle. No segundo candle, ele já fechou verdinho. O terceiro candle fechou verdinho. O quarto candle, ele ensaiou uma continuidade de alta e aí, dali, reverteu a situação toda. E agora, Felipe? Bom, nesse momento ele está desenhando que pode ser uma barra vermelha ignorada. Eu não vou mentir para vocês não. Esse tipo de barra aqui
É o tipo de barra que amanhã abre um pouquinho negativo para no final, na metade do dia, ele começar a subir desenfreadamente e buscar pelo menos esse topo aqui. Geralmente é isso que acontece quando tem barras vermelhas ignoradas, né? Aqui, ó, tipo esse evento aqui. Exatamente o mesmo candle que está sendo desenhado, só que obviamente no processo inverso. O que aconteceu? Uma barrinha verdinha, singela, que fechou e abriu dentro das limitações da barra anterior. E aí, no fim do dia, ela tal para cima e deixa uma belíssima operação. Então, acho que primeira coisa aqui, a gente já tem uma operação à vista. Outra coisa que a gente precisa observar é a aproximação das linhas, né? Peguei. Aproximação das linhas, observa como a média de 20 períodos. Lembra do que eu falei? Se a média curta está acima da média longa, a tendência de alta é forte. Se a média curta está abaixo da média longa, a tendência de alta é fraca. A tendência de baixa aqui que tende a ser forte. Então nós estávamos em um período desde lá de baixo com uma tendência de alta muito bonitinha, lá na região dos 25 mil, quando rompeu, entramos nesse boom de alta, onde houve um afastamento absurdo das médias. E o que eu tenho dito para vocês em todos os últimos 30 vídeos? Gente, espera uma aproximação das médias, porque as médias se aproximando é a melhor zona de suporte para se comprar. Mas e se romper e continuar caindo? Aí paciência, faz parte do gráfico. Ele vai encontrar agora uma mudança de tendência. Se houvesse o rompimento dessas médias aqui, se houvesse a continuidade, a média curta indo para baixo e a média longa ficando para cima, aí nós teríamos uma inversão de tendência, o que é normal no gráfico também. Ele sobe e depois ele tem que cair. Entendeu? Só que não foi o caso. Ele justamente buscou uma aproximação, ele justamente buscou um cenário onde as médias se encontrassem. E aí, nesse cenário onde as médias se encontraram, o que aconteceu? Houve a formação de um suporte em um evento de falso rompimento. Buscou abaixo do suporte primário, que era em 40 mil. Só que esse abaixo durou 2, 3 candles só e já voltou para cima em uma pancadaça de 5% de alta. Então isso aqui foi um evento de falso rompimento, certo? Então 40 mil continua sendo o nosso suporte, certo? Porque ele não foi consolidado enquanto rompido, então continua sendo o nosso suporte. Se você comprou aqui embaixo nesse evento gráfico, meus parabéns, você estava atento. Eu disse para vocês que qualquer coisa próximo a isso era sim para comprar. Então se você comprou, parabéns. Se você não comprou, não tem problema. Talvez para amanhã ele ainda dê uma oportunidade de buscar aqui próximo a 40 mil. Eu recomendo que você compre. Mas se você comprar, estopa aqui embaixo também. Não deixe de estopar, certo? Não deixe de estopar. Acho muito interessante que você estope. E por que eu estou dizendo para comprar? Por que eu estou dizendo para vocês que é interessante comprar? Houve a formação, pelo volume você consegue ver. Houve a formação e consolidação de um suporte, certo? Houve um evento de falso rompimento em uma região de suporte, indicando que esta zona aqui foi rejeitada pelos players de mercado. Estou só dando as evidências. Então, houve um ponto onde essa zona foi rejeitada pelo mercado. Houve uma quantidade absurda de volume dizendo que teve movimentação contrária, teve defesa nessa região aqui. E os indicadores em si já confirmam uma eventual iniciada de alta. Você vê que o próprio MACD aqui já está em um cenário onde as linhas estão próximas umas às outras. Daqui a pouco o histograma já está positivo. Se a gente botar o RSI, eu creio que a gente também vai ter visto um belo evento gráfico nele. Ó, buscamos até abaixo do que seria o suporte do RSI. Nesse momento, para a gente continuar alta aqui, não custa nada, certo? Mas Felipe, você tá me dizendo todos esses eventos aí, beleza, acredito em você, mas não tem nenhuma chance, nenhum tirico-tico de chance. Caraca. Isso aqui foi um suporte muito forte mesmo.
Porque ele buscou a base da nuvem de Ichimoku. Eu nunca parei para ensinar vocês a utilizar a nuvem de Ichimoku. É muito complexo, na verdade. Eu não acho que é o tipo de indicador que qualquer pessoa conseguiria usar, porque ele é muito, muito complexo. Só que engraçado, isso aqui é meio preocupante. Que isso aqui pode indicar pra gente que houve uma reversão de tendência a longo prazo. Isso aqui é meio preocupante para mim. Mas esse ponto aqui, você vê como ele busca, né, a precisão que a nuvem de Ichimoku ela define. As melhores zonas, dando um briefing rápido para você comprar dentro da nuvem de Ichimoku, é dentro desse ponto aqui, que a gente chama de nuvem. Isso aqui seria a nuvem propriamente dita. Então, qualquer suporte gráfico montado dentro desta zona é imprescindível que você compre, se obviamente a nuvem estiver verdinha. Se for o caso dele buscar a nuvem pela parte de baixo, como deve ter acontecido aqui atrás, como deve ter acontecido ali atrás, já é mais imprescindível a venda, né? Sempre que há o rompimento da nuvem, acontece uma eventual virada de tendência, né? Não foi o caso aqui. Observa como ele buscou a base da nuvem. A base, segurou nela. 3 candles, não fechou. Fechou só um primeiro candle abaixo dela. Os outros 2 ele ignorou ela e mandou para cima. Então nesse momento seria interessante o rompimento da zona dos 43, porque também é a base superior da nuvem, né? Observa aqui, ó, a base superior da nuvem, né? O candle de hoje não deve ir, o candle de amanhã vai ter como base 43. Então seria interessante porque a gente confirma uma saída na nuvem e uma continuidade de alta exponencial. Um dia eu paro para ensinar vocês a utilizar a nuvem de Ichimoku muito certinho. Eu não gosto de utilizar ela como principal indicador, pela complexidade dela. Mas eu gosto de, né, volta e meia dar uma olhadinha ali para ver como é que tá. E de fato, né, 3 indicadores diferentes deixam bem claro pra gente que o gráfico em si está extremamente atrativo, certo? Quem comprou aqui se deu bem. Quem comprou aqui se deu muito bem. Ah, Felipe, mas pô, tomei stop aqui e tudo mais. Cara, se tu tomou stop aqui, tu tomou stop do que você comprou aqui embaixo. Então você tomou stop de lucro. Porque o que a gente tinha falado nos últimos vídeos? Cara, o que você comprou em 25, em 28, você deixa estopado abaixo de 40. Porque eu não sei se isso aqui vai começar a cair infinitamente, né? Tem uma análise de um dos caras do JP Morgan que eu tava vendo, que ele botou 36 mil como alvo. Ele, ó, eu não acredito que o gráfico ainda vai buscar a região de 36 mil, o cara falando numa entrevista lá. E não era só ele, muitos outros analistas também tinham analisado 36 mil como eventual formação de novo suporte. Então, pro caráter de, né, proteger aquilo que a gente está comprado desde lá de baixo, falar, se você está comprando hold, amigo, esquece, só compra mais em qualquer suporte que gráfico formar. Então, se você é holder e comprou aqui embaixo, meus parabéns, amigo, você fez muito bem. Agora, se você é swing trader e estopou aqui no momento de uma coisa que você comprou lá em 25, parabéns também, você botou lucro no bolso. Eu acho que essa é a essência de tudo que eu faço aqui. Criar um cenário onde você esteja tranquilo o tempo inteiro. Se estopar, eu estou estopando no lucro. Por quê? Porque eu me preocupei em comprar bem. Semelhantemente, se não estopar, tranquilo também. O que é hold, menos ainda que eu estou estressado. O que é hold, eu estou menos estressado ainda. Certo? E isso aqui, eu não vou mentir para vocês não. Tem o maior potencial para ter sido o último suporte abaixo da zona dos 40 que a gente teve no ano. Eu não vou mentir para vocês não. Isso tem um potencial absurdo. Claro, a gente precisa continuar vendo, né? Quem comprou aqui, eu acho que comprou muito bem. Se você tiver alguma outra oportunidade de comprar perto da zona dos 40 mil, eu não sei se aqui vai, né, voltar a ter força para romper isso aqui. Espero que rompa, né, a zona dos 43 mil em breve. Mas qualquer coisa perto de 40 ou entre 40 e 36, cara, é zona de compra. Não tem desenrolo, não tem conversa, certo? A gente tira muito isso pelo Ethereum. O Bitcoin ele é muito análogo ao Ethereum, né? Então você consegue analisar muito do Bitcoin pelo Ethereum. O Ethereum também buscou a zona de suporte dele. Você viu, tinha, ó, a linha, olha a linha que a gente tinha marcado nos vídeos anteriores, 2150. O Ethereum buscou exatamente 2168. Então ele deu um beijo naquela linha que a gente tinha marcado, consolidou essa região dos 2180 aqui aproximadamente como suporte, é a zona de suporte do Ethereum, né, 2200
a 2150 é suporte do Ethereum, certo? É zona de compra. E, ó, RSI em zona de suporte. O Bitcoin, por sua vez, fez uma coisa que a gente chama de impulsão de 3 pernas também, né? O que é impulsão de 3 pernas? Toda tendência, ou mini tendência, né, ficaria mais visível no gráfico de 4 horas. Ela começa assim, uma perna, buscou fundo, deu um topinho, segunda perna, buscou fundo, fez um topinho, terceira perna. Toda impulsão de 3 pernas estabelece uma alta posterior, porque inverte a tendência. Ah, então quer dizer que agora ele vai continuar subindo eternamente? Não exatamente. Às vezes essa tendência é só de 2 pernas, como aconteceu aqui. Talvez esse seja o fim do ciclo aqui. Ele volte, busque um fundo de novo em 40 mil para depois reunir força e continuar subindo. Aí eu já não posso dizer que realmente vai continuar a queda, a alta infinita. Mas o que eu posso te dizer é que depois dessa impulsão de 3 pernas, essa região aqui dos 38 tem tudo para ter sido o fim. Então, graficamente, eu acabei de te mostrar que rolou um Misor Move, né? Que é do fundo até aqui e daqui até o topo. Foi exatamente o mesmo movimento. Acabei de te dizer que a zona próxima aos 40 mil acabou de ser consolidada como o maior suporte gráfico que nós temos agora, porque tentou romper e não foi capaz de romper. Te mostrei 3 indicadores diferentes de que a zona dos 40 mil é a principal zona de compra. E tem todas essas notícias que demonstram pra gente que o sentimento do Bitcoin continua positivista. Então, amigo, o trabalho tá feito, certo? E se você ficou até aqui, eu sei que eu falei demais, cara, 26 minutos de vídeo, mas pelo amor de Deus, olha o tanto de informação absurda que você conseguiu aqui, certo? Fora todo o conceito gráfico aqui. Se isso aqui foi útil pra você, cara, eu só vou te pedir pra você deixar o like e também, né, mandar esse vídeo para alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, precisa aprender esses conceitos e precisa aprender a investir bem, pelo amor de Deus. Salva alguém do jogo do Tigrinho, salva alguém do Sporting Bet, né? Manda esse vídeo para ele, para que, né, obviamente, a gente continue fazendo um bom trabalho de educar o brasileiro quanto a investir de forma inteligente, certo? E se você quer aprender comigo tudo isso que eu acabei de falar aqui, todo esse conceito gráfico que eu acabei de rasgar aqui para você, aí na descrição também tem o meu livro, você vai ter acesso ao livro. Na última página do livro você tem acesso a um canal que tem vários vídeos, certo? Você vai olhar, vai ver todos aqueles vídeos, vai entender todo o conceito que é falado no livro. E é isso. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Estamos aí para tentar ajudar vocês em tudo. E lembrando, quem adquiriu o livro, para você ter acesso a ele, é só usar o e-mail que você criou a conta na própria Hotmart, tá? Pô, criei a conta na Hotmart X. Então, na hora de entrar, vai pedir o e-mail, você só põe aquele e-mail lá, tranquilão, vai abrir o livro, show, tenha uma ótima leitura. Qualquer dúvida, só falar nos comentários dos vídeos aí que eu vou estar tirando dúvida de qualquer um. Tô aqui para isso e muito obrigado se você ficou até aqui. Valeu!